Bom dia, boa tarde, ou até mesmo boa noite. Depende da hora em que você estiver vendo e ouvindo esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Muito tempo, né, pessoal, que eu não faço um vídeo. Tô meio doente ainda. A garganta tá meio ruim, o olho ainda tá vermelho. Peguei conjuntivite nos dois olhos. Resultado de uma virose e infecção de garganta. Pessoal, há muito tempo que eu não faço um vídeo porque eu fiquei mais observando o movimento das coisas, né? Bom, a respeito de hoje eu quero falar sobre um tema recorrente hoje em maioria das igrejas evangélicas brasileiras. Principalmente as pentecostal, né? As que saíram do movimento ali da Rua Azusa. Pessoal, se nós pegarmos a palavra de Deus, ela é bem clara. O Senhor Jesus nos ensina a ter equilíbrio nas situações, né? O Senhor Jesus nos ensina a julgar com misericórdia. O Senhor Jesus nos ensina a nós ministrar dentro das Escrituras. O apóstolo São Paulo cita isso várias vezes, que o presbítero, né, a ordenação do presbítero, ele tem que ter controle sobre a palavra, ele tem que ter uma boa, né, um bom conhecimento sobre as Escrituras. E eu venho vendo de novo, já há vários meses, alguns irmãos da CCB atacando o ensino e o estudo bíblico. Deixa eu explicar para você que está fora da CCB. A CCB é uma denominação que foi criada em 1910, né? E ela é uma denominação pentecostal, ou seja, ela segue o Espírito Santo com evidências em línguas. Só que a congregação ela não tem um ensino bíblico racional. Quando eu falo uma teologia, eu não estou querendo dizer uma faculdade ou não. Teologia vem da palavra o estudo de Deus. Estou querendo dizer do básico da Bíblia. Exemplo, quando você vai num culto da CCB, se o irmão que estiver pregando lá na frente, ele pregar Davi, você vai ser colocado no lugar de Davi. Se ele pregar Jó, você será o Jó. Então não é uma palavra cristocêntrica. Ela é uma palavra que te coloca no lugar do personagem bíblico. E Cristo, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela aponta para Cristo, né? Então se você for pregar Davi, você tem que ver que a coragem de Deus, né, naquele momento, foi a coragem do Messias para enfrentar, né, a morte, o gigante, que era o pecado nesse mundo. Mais ou menos uma coisa assim, só para você entender. Então, eu estudei um pouco de satanismo. Eu não vou ficar aqui ensinando satanismo para vocês, mas eu vou ensinar o básico do básico. Os ensinamentos do satanismo são, não sei se é réplica ou cópia, mas são praticamente a mesma coisa. Eles têm alguns ensinamentos a mais dos 10 principais, que é cuidar bem dos animais, né? Inclusive o satanismo, ele estimula você a ser vegano, né? Vegetariano. Mas o tópico principal a principal data para um satanista é o seu aniversário, né? Por quê? Porque o satanismo, praticamente, o resumo do satanismo é te colocar como primeira pessoa. Então você é o centro. O satanismo estimula você a se exaltar como Deus. Não foi assim que Lúcifer, Satanás, fez com Jesus, oferecendo para ele as coisas se ele prostrasse? Né? Não foi assim que a serpente fez com Eva, enganando ela, dizendo que ela ia ser parecida com Deus? Então, o satanismo não mudou a sua filosofia. Ele quer te colocar, a sua propagação é para que você se torne um melhor ser humano. O satanismo ainda está no olho por olho, dente por dente. Tá? Se alguém fazer um mal para o satanista, ele tem toda a autorização para se vingar. Então a básica diferença do satanismo é quando o satanismo ele te põe como primeira pessoa. O trabalho dele é te evoluir como ser humano. Tá? E do cristianismo? É também te evoluir como ser humano, mas você tem um modelo para seguir, e o modelo é Cristo. E Cristo, ele ensina a nós perdão, ele ensina a nós misericórdia, ele ensina a nós compaixão, ele ensina a nós caridade, ele ensina a nós, ou seja, o cristianismo ele não te põe como centro da fé,
né? Mas Cristo é o centro e você tem que se modelar a Cristo. E qual que é a única forma de você propagar e ensinar o cristianismo? As Escrituras Sagradas, a Bíblia. Não há outra forma de você ensinar o Evangelho se não for através do conhecimento das Escrituras, porque é ali que Deus se revela com o homem, né? Usando dos seus servos, de homens santos do passado, inspirado pelo Espírito Santo, escreveram as suas cartas, como Paulo, como Pedro, como João, como Tito e Paulo. Então o básico, vou falar só do Novo Testamento para não confundir a cabeça de vocês. Então nós não temos outra constituição, outra autoridade dentro do cristianismo se não for a Bíblia. Portanto, o presbítero, como Paulo mesmo ensina, que ele tem que ter um bom conhecimento da palavra, ser homem de uma mulher só, ele não pode ser divorciado, não pode ser dada bebida. O presbítero, entre outras coisas, apto a ensinar, hospitaleiro. Então o presbítero, cabe a ele a obrigação de ensinar a Bíblia à igreja. Então eu estou vendo alguns irmãos da congregação, eles repassaram essa responsabilidade, vários, não foi só um. E quando eu falo irmãos, eu estou falando ministério grande, lá do Brás, lá de São Paulo. Repassando essa responsabilidade para a Irmandade. Ah, a gente sempre recomendou vocês estudarem a Bíblia. Não. Isso daí é responsabilidade de vocês. Vocês que têm que dar. As pessoas vão na igreja para aprender de Jesus, a se modelar a Cristo. E isso não tem outro caminho, é só através das Escrituras. Então o presbítero tem o dever de ensinar a igreja na Escritura. E não mandar que eles vão buscar conhecimento. Primeiro, se você não tem conhecimento nenhum da Escritura, você não consegue ler a Bíblia sozinho e entender aqueles textos sozinho. Por isso que Deus colocou uns para presbíteros, outro para diácono, outro para profeta, que tem o dom da profecia, né? Mas não é profecia individual. É profecia das coisas de Deus que virão. Ainda existe o dom da profecia, não existe mais o profeta. Mas o dom da profecia ainda recai sobre o homem. Mas isso não tem que ser para nós, né, como o centro da fé. Eu acredito nos dons, acredito na evidência de novas línguas, tudo com ordem, tudo conforme está descrito na Bíblia. Acredito nos milagres, acredito nas obras, acredito na revelação. Mas isso não pode ser o centro do louvor. Não pode ser o centro do ensino. Então a igreja é uma escola, você vai lá para aprender. Como Paulo falou, em parte pregamos, em parte profetizamos. Enquanto você está lá ensinando o evangelho, o Espírito Santo vai te guiando e vai te atualizando as palavras dentro do texto que foi lido. Porque se não tem necessidade de ler um texto, vai-se direto às profecias. Então os irmãos da congregação, agora eu posso falar claramente. Antigamente eu podia falar que eles estavam sendo enganados. Mas com a quantidade de críticos que tem, e todos eles falando a verdade, esse que é o problema, né? Eles não querem ensinar a Bíblia para vocês, porque eles vão perder os privilégios, né? Eles estão acuados, pode ver que todos os cultos eles estão falando contra os críticos, porque eles não estavam acostumados a serem criticados. Então, eles não estão sabendo como reagir nisso. E eles estão endurecendo o coração. E o pior, estão falando contra a Bíblia. Diversas palavras, o irmão expulsando o espírito da Bíblia lá numa reunião de mocidade do Brás. Outro irmão aqui nos Estados Unidos, da área da região de Presidente Prudente, expulsando, falando que a Bíblia é farelo. Entendeu? Não interessa o contexto que você fala isso. Você só falar disso, você está pecando. Esse mesmo irmão falou que ele não acredita na Bíblia, que ele acredita com o que sai do Brás, porque ali no Brás, além de ser as maiores autoridades espirituais, irmãos com cara de joelho, com tempo, que Deus fala face a face com ele, também estão as maiores autoridades intelectuais, irmãos de altos rangos, como juízes, advogados, médicos, políticos, famosos que estão ali. Irmão, não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Ele falou para nós que os segredos do Evangelho ele tiraria, né, dos grandes, dos sábios e daria aos humildes. Humilde não é não buscar conhecimento. Humilde é, quanto mais conhecimento você busca, mais você está longe de adquirir o conhecimento no âmbito geral. Então tem gente que acha que ser analfabeto é ser humilde. Não, irmão, isso aí é desleixo. Isso aí é vergonha.
Nós temos que nos instruir conforme o que está ao nosso redor. Claro que alguns têm mais oportunidades, mas quando nós queremos uma coisa, nós empenhamos nela. Então humildade não é ignorância, não é humildade. Aonde que está escrito na palavra que humildade é ignorância? Não. Não, senhor. Isso é um pensamento errôneo. Eu mesmo, quanto mais eu conheço, mais eu estudo sobre Deus, sobre as coisas espirituais, mais eu vejo quão pequeno eu sou da grandeza de Deus. Então essa história de que o ensino bíblico faz você ficar arrogante, senhor de si mesmo, isso é mentira. Isso provém da ignorância. Quanto mais ignorante você é, mais você acha que você é bom. E o ignorante é aquele que acha que sabe, não é aquele que sabe. Entendeu? Então não caiam nessa armadilha. Isso é uma mentira. Isso é um engano. Eles estudam teologia, conheço alguns irmãos lá do Brás que estudam teologia, né? Inclusive são fãs de alguns homens da internet, de alguns ex-satanistas, né? E falam para vocês que não podem estudar. Por quê? Porque eles querem ter o controle sobre vocês. Porque na terra de caolho, na terra de cego, o caolho é rei. Então vocês não conhecendo, tudo que eles falarem lá não pode ser contestado. Deus não deu autorização na terra para nenhum homem não ser contestado. Muito pelo contrário, os bereanos, enquanto Paulo estava ensinando, eles estavam buscando ali nas escrituras que ele tinha, que era o Velho Testamento naquele tempo. E Paulo mesmo nos ensina que quando um prega, todos vós têm salmos, todos vós são instruídos. Quando um prega, os outros analisem nas escrituras se aquele que está pregando está condizente com o que está escrito nas escrituras. Então, irmão, o poder maioritário, né, a constituição celestial é as escrituras. O Senhor selou ali com João, quando deu o livrinho para ele comer, falou, selou tudo ali, não há mais revelação no âmbito geral. A revelação esporádica, mas no âmbito geral ali está selado até o fim dos tempos, a qual ainda não se cumpriu, já está selado. E o apóstolo São Paulo é bem claro em 1 de Gálatas. Se alguém quiser ensinar uma coisa nova, né, uma doutrina nova, quiser acrescentar, seja considerado maldito, anátema. Então nós não temos autoridade, ninguém tem autoridade de reescrever a palavra. Porque Deus, quando quis renovar o seu testamento, ele desceu em terra, se encarnou através de Cristo, para ele poder refazer o testamento, resumir aquilo que ele tinha dado, colocar só apenas o que era dele, tirar os costumes dos judeus e as crenças dos fariseus, dos escribas. Então quando você, presbítero, você luta pelo seu cargo, mas no meu tempo, só de olhar para o ancião a gente já tremia. Agora o povo está contestando a gente. Boa coisa. Se eu fosse um ancião, um homem que estava na frente do povo, o que eu mais queria era ser contestado. Porque na contestação, você traz o crítico para perto de ti, deixa ele falar o que está acontecendo, irmão. E ali você vai entender se o que está nele é de Deus ou não. E o que é mais grave que está acontecendo com vocês, CCB? Vocês estão deixando os intelectuais do Espírito Santo, presta atenção no que eu vou falar. Os intelectuais do Espírito Santo, vocês estão tirando eles. Tá? Vocês não estão sendo humildes de escutá-los. Esse é o maior problema. E está deixando os fanáticos aí dentro. Sabe o que vai acontecer? Vão aumentar os problemas, porque o fanatismo traz problema. Um casozinho facinho de resolver, se você tivesse conhecimento bíblico, se torna um caso gigante. E aí ele não resolve, o ancião também não conhece a Bíblia, não resolve, e vira um grande escândalo. Por quê? Porque não há o conhecimento. Quando se há o conhecimento bíblico, se senta para conversar, ali se cessa o fermento do fariseu. Então, quanto mais vocês oprimem, quanto mais vocês falam dos críticos, mais eles vão crescer e mais pessoas vão sair daí de dentro. Porque essa geração agora é uma geração que tem informação na palma da mão. Vocês não estão sabendo atualizar a palavra na linguagem atual pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo se retirou de vós. Quando a gente assiste um culto de vocês online, que ele traz para nós é riso, de tão inocente que vocês são, na parte não inocente na pureza, mas de um conhecimento raso que qualquer criança, num curso básico teológico, vamos pôr lá nunca fui católico, mas eu acho, não sei como é que fala quando estuda a Bíblia lá, acho que é catequese. Qualquer católico que estudar catequese seriamente
vai superar vocês no conhecimento bíblico. E eu posso provar isso que eu tô falando. Eu tenho 2 crianças aqui e a minha menina de 7 já dá baile em muita gente da congregação. Pensa bem você que é CCBista. Você está aí há 20, 30 anos e você não sabe nada de Bíblia. Nada de escritura. Eles pegam sempre o mesmo texto. Pregam sempre as mesmas palavras. Deus vai te abençoar. Deus vai virar o teu cativeiro. Gente, você não é o centro do evangelho. O centro do evangelho é Cristo. O evangelho é o conhecimento que nós temos que ter de Cristo. Por isso que Cristo fala que no final muitos chegarão a ele e falarão: Senhor, eu preguei no teu nome. Ele afasta de mim, eu nunca te conheci, você nunca me conheceu. Nós só podemos conhecer a Cristo através das Escrituras, atualizado com o Espírito Santo. Então presta atenção. Às vezes eu falo alguma coisa aqui e vocês ficam... mas... Sabe qual que é o maior preconceito que vocês têm? Que vocês acham que vocês estão no lugar certo, que a graça é vocês. E aquele que não manifesta isso através das palavras, guarda dentro do coração. Gente, eu fui CCBano. Sou 4ª geração dentro da CCB. Eu fui porteiro, fui cooperador, participei de reuniões, eu sei o que eu tô falando. Então, pessoal, presta atenção. Porque a ignorância, o ego que é inflado dentro da CCB, por que os cultos da CCB é agradável? Primeiro, psicologicamente. Chega lá, tem uma orquestra, canta tudo bonito, tudo. E a orquestra tem muitos ensaios. Quer dizer, eles concentram a orquestra, ensinam a orquestra, faz ensaio. Mas a Bíblia, que é o mais importante, não tem ensino, não tem conhecimento, não tem... E por que na orquestra tem? Porque é a orquestra que te hipnotiza. Você entra lá, você vê a orquestra, você vê a organização, mulher de um lado, homem do outro. Tudo isso é muito bonito, né? Os hinos da CCB, do Inário 5 não tanto, mas do 4, totalmente cristocêntrico. Pega os hinos. Antigamente a Bíblia era a palavra no Inário 4, agora já mudou. Então os hinos eram cristocêntricos. Veja, o que é falso não é totalmente diferente do que é verdadeiro. O que é falso é uma cópia do verdadeiro. Que só quem tem um conhecimento mais profundo que vai saber o que é falso e o que é verdadeiro. É a mesma coisa que você pegar um Rolex. Se você pegar, você não tem conhecimento, ele é tão perfeita a cópia que você não vai saber a diferença. Mas um relojoeiro experiente, ele vai abrir, ele vai ver um motor, ele vai ver o movimento, ele vai falar pra você se é falso ou verdadeiro. Então, geralmente, por isso que eu tô falando, o satanismo, os ensinamentos são muito parecidos com o da congregação, com o do cristianismo. Tem até alguns pontos melhores, que é a proteção dos animais. Mas, no contexto geral, ele estimula o ser humano a se aperfeiçoar, a ser como um Deus. Enquanto o cristianismo também, ele faz nós a ser melhor como Deus, mas como Cristo, como a misericórdia de Deus. Não fazer do homem um Deus, mas fazer um homem se parecer com o mestre. Entendeu? Veja que até nisso é parecido. São poucos os detalhes. E é nos detalhes que você percebe a diferença. São nos detalhes que os grandes homens dominam a face da terra. São nos detalhes que homens dominam o movimento monetário do planeta, e as grandes denominações, e as sociedades secretas, cheio de sinais dentro dos templos. Então presta atenção, as coisas de Deus estão nos detalhes. Por isso nós temos uma escritura. O que saiu fora da escritura não vem de Deus. Então jamais deixe o ensino bíblico, jamais terceirize a sua salvação. Busque, esquadrinhe. Eu sei que muitas vezes você não vai entender o que está escrito lá. Busque quem tem conhecimento, entendeu? Busque uma igreja reformada. Não vá na igreja para você se sentir bem. Aí chega lá, aquele culto bonito, aquele ensaio, o pregador fala tudo que você está precisando ouvir. Você teve um dia atribulado, e nós temos vários dias atribulados, porque a terra nos oprime. Trabalho, o patrão brigou conosco, chega lá, você vai na igreja, em vez de ser pregado e ensinado o evangelho, não, Deus vai te abençoar, Deus vai botar aquele incircunciso a 7 palmos da terra, e você fica, glória a Deus, mas na verdade, você está glorificando o seu ego, porque ele está falando o que você quer ouvir. É exatamente o que Satanás fez com o Senhor Jesus. Prometeu para ele o quê? Riqueza, poder é inflação de ego, eu que mando, eu que faço. Nós, os santos anciões, tudo que sai da minha boca vem de Deus. Nenhum homem tem autorização. Testai os espíritos.
Nós não nos salvaremos por obras, a nossa salvação vem da cruz de Cristo, mas as obras se manifestam num salvo. Então eu tenho visto muito o ataque às escrituras, o ataque aos críticos. Enquanto isso, irmãos, meus caros amigos da CCB, eu ainda vou, uma vez ou outra, eu vou numa igreja aqui perto de casa que é a CCB, porque eu amo muitos irmãos. Mas não tenho nenhum amor à denominação. Gente, a denominação é um nome, é um CNPJ, é um registro. Aonde que está na Bíblia que o Senhor vai salvar uma denominação? Muito pelo contrário, ele fala que no final ele vai tirar os justos, escolhidos de vários lugares e até de outras religiões e formará a sua própria. Olha lá no livro de Apocalipse, no 22, vai lá, vê lá o que está escrito. E ele será o único pastor, o sumo pastor. Enquanto isso, os homens de conhecimento bíblico que estão ensinando, eu faço aqui na minha casa, outros fazem em púlpitos da igreja. Presta atenção, gente. Muitas das vezes a gente vê um vídeo de TikTok da pessoa rebolando. Ainda bem que eu nem tenho TikTok. Nada contra, tá? Só tô dando um exemplo pra vocês. Uma bunda rebolando dá 10 milhões de views. Uma bunda rebolando. E nós aqui lutando para falar da palavra de Deus, lutando pela tua salvação, lutando para ensinar o evangelho com um desprezo desse. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Todo aquele que pratica, que é convertido e pratica a fé em Jesus, ele vai estar no meio, 2 ou 3. Por que 2 ou 3? Porque no conjunto ele vai estar no meio de todos. Ah, mas se tiver só eu? Se você tiver só eu, não é um culto. Você está orando a Deus. Está se comunicando com Deus. Ele vai se comunicar direto contigo. Agora, quando tiver um grupo, ele se comunica no meio do grupo. Entendeu? Então é isso, meus irmãos. Não tem segredo. O evangelho é uma coisa simples. O fardo de Jesus é leve. Ah, irmão, então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Bom, se você pensa assim é porque você não foi convertido. O que eu falei? Nós não nos salvaremos pelas obras, para que nenhum de vós se glorifique, diz o apóstolo São Paulo. Mas as obras se manifestam num salvo. Ou seja, a pessoa que é realmente convertida, ela não vai fazer, ela não vai se abster, às vezes, de uma vestimenta porque o outro vai escandalizar nela. Não, ela vai se abster porque ela vai se sentir mal. Porque Cristo vai constranger ela. Ela vai ser constrangida. Porque a mente dela já é de Cristo. Cristo habita dentro dela. Então as obras se manifestam. Então não tem esse negócio de legalismo, né? Não tem esse negócio de legalismo. Não tem esse negócio de tudo pode. Não. Quando você é convertido, você se constrange. E aí você não faz. Isso é o maior sinal de que você é convertido. Ninguém precisa te falar nada. Entendeu? Não, ninguém vai salvar pelas obras. Nada que você possa fazer. A palavra de Deus é bem clara. As tuas obras para Deus é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, irmãos, era um trapo que a mulher usava naqueles tempos de Israel lá antigo. Como não tinha absorvente, quando ela estava naqueles dias, ela colocava um pano para cessar o sangue dentro dela. Isso é trapo de imundícia. Deus fala para nós que as nossas obras perante Ele é aquilo ali. Sabe que a mulher naqueles dias ela é impura, o homem não podia nem chegar perto dela. Proteção, o Senhor protegendo a mulher para que o homem não quisesse aquilo naqueles dias. Então a Bíblia já desde o princípio, ela já foi, irmãos, enquanto outros povos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, enquanto outros povos sacrificavam seus filhos a deuses pagãos como Moloque, né, como Dagon, colocavam nas estátuas que tinham uma bacia de pedra, se acendia uma fogueira embaixo, colocava o seu primogênito vivo em sacrifício. Era isso que se requeria na fé deles. Deus pediu a mesma coisa para Abraão. Mas quando Abraão foi sacrificar Isaac, o Senhor falou, não faça isso, Abraão. Vocês não precisam se sacrificar por mim. Eu vou sacrificar o meu filho por vós. Essa é a diferença do nosso Deus para outros deuses. Quando você vê na Bíblia, eu vejo muita gente falando, ah, mas Deus manda matar povos. Deus mandava matar esse povo pagão exatamente por esse costume. Para proteger as crianças, para proteger as gerações vindouras, que matavam seus primogênitos sem nenhuma compaixão, porque a religião os cegava. Veja o tanto que a religião cega alguém, pessoal. O Senhor Jesus mesmo disse que ele não quer sacrifício, mas ele quer misericórdia, quero, não sacrifício. Vinde a mim todos que estão cansados e aflitos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Se você está sobre fardo humano, se você está depressivo, se você está ansioso, tudo isso é sinal de que você não está numa igreja certa.
Tudo isso é sinal de que você não foi convertido. Que quando você é realmente convertido, você possui dentro de ti a paz que excede todo entendimento. Você se considera autossuficiente em Cristo. Tudo que Ele fizer você aceita, né? Por quê? Porque você está num estado de amor com o Senhor. Você fez uma aliança. Você está apaixonado, né? É isso que é a conversão. É o amor sincero e verdadeiro a Deus. Aí quando você não ama Deus, você ama a instituição, você põe o amor na instituição, você põe amor no seu instrumento, você põe amor no véu. Mas Cristo, que devia ser amado, quantas vezes você vai na igreja? Ah, não, eu vou na igreja hoje para ouvir o que Deus vai falar comigo, a palavra, a adivinhação, não a palavra mesmo, a Bíblia. E Cristo vai ficando para trás. Cristo tem que ser o primeiro de tudo, porque foi Ele que comprou a tua vida eterna na cruz. Não foi nenhuma denominação. Então presta atenção, vocês que estão principalmente em igreja, né, que veio ali do movimento da Rua Azusa, né, que é as igrejas pentecostal, assembleia, congregação. De todas elas, irmãos, a congregação é a pior. Porque a assembleia ainda tem, ainda que tenha uma teologia meio distorcida, ainda tem. Né? As outras igrejas ainda têm um pouco. Eles ainda tentam ensinar a teologia para o povo. A congregação não. Ainda joga na culpa do povo. Vocês não estudam a Bíblia. Não, irmão. A responsabilidade de ensinar a Bíblia para o povo é do presbítero. E vocês vão ser cobrados. Vocês serão cobrados mais duramente. Vem naquela parte. Poderá um cego conduzir outro cego? Não. Ambos cairão no abismo. Outra parte, Jesus fala: ai de vós, condutores cegos, que ficarão às portas. Nem se salvarão e nem deixarão outros se salvarem. Então o Senhor Jesus é bem claro. Não terceirize a sua salvação. Igreja que não ensina a Bíblia, ela pode ser bonita, ela pode ter uma música, ela pode ser uma boa, te melhorar como ser humano. Todas as religiões te oferecem melhorar como ser humano, mas o único que oferece salvação e vida eterna é Jesus Cristo, porque foi Ele que comprou esse direito na cruz. Tá bom, pessoal? Era para fazer um vídeo rápido, 10 minutos, mas um assunto leva a outro, tá? Eu tô pensando em fazer um canal, já tenho um canal no YouTube, então eu vou postar alguns vídeos lá. E vai ser um conteúdo bem legal, um conteúdo bem profundo nas escrituras, em várias áreas, atualização, aconselhamento também para jovens, dentro das escrituras. Tudo dentro das escrituras. Eu não falo nada para vocês que esteja fora das escrituras. Então, quando eu estou falando, eu peço para você que tenha uma Bíblia do seu lado e vai analisando tudo aquilo que eu estou falando dentro das escrituras. E se você encontrar o erro, porque de vez em quando eu vou soltar um errinho aí, só para ver se vocês vão encontrar. Eu vou ficar feliz naquele que me corrigir. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe o dia de vocês. E que essa crítica não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. Irmãos da CCB, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde. Mas a cada dia que vai passando, almas vão se perdendo, famílias vão se perdendo. E a responsabilidade está sobre o presbítero. Mas nunca é tarde para mudar. Mas agiliza. Vai rápido. Porque ao que muitos foi dado, muito será cobrado. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos vós. Fiquem com Deus.